Santos para entender melhor sobre o que acontece na relação entre a ansiedade e o sobrepeso. Doutora Alice, bom dia, tudo bem? Bom dia, Bruno, tudo bem. Nós recebemos aqui na semana passada um médico endocrinologista para falar sobre a questão relacionada à obesidade. E aí ele destacou que essa relação tem a ver diretamente com algumas questões de ansiedade. Sim. O que a psicologia observa nesse sentido para quem é ansioso e desconta na comida? Bom dia. Bom dia. Bruno, quando a gente fala de comida, né, culturalmente falando, a comida ela já passou do tempo em que ela servia só para realmente atender as necessidades nutricionais e energéticas aí dos seres humanos. Hoje a gente associa muito a comida, o alimento, a comemorações, né? E não só momentos felizes, mas como você falou, quem está ansioso, quem está triste, quem está com algum problema de saúde mental, muitas vezes acaba descontando no alimento, descontando na comida e normalmente opta por alimentos hipercalóricos, né? Dificilmente alguém aí que está triste vai afogar as mágoas num prato de salada, enfim, num alimento saudável. Normalmente as pessoas procuram o que a gente chama de alimentos hiperpalatáveis, que são aqueles alimentos ricos em açúcar, ricos em gordura, ricos em carboidratos simples, né, que vão virar açúcar quando são processados pelo nosso corpo. E a procura por esses alimentos está muito ligado ao estado emocional, né? Então, se você está ansioso ou até se você está muito feliz, quer comemorar, você vai acabar escolhendo uma comida aí mais calórica, o que de fato vai prejudicar a sua qualidade de vida. Uma vez ansioso, o que fazer para não descontar na comida? Vai descontar em quê? Alguém que está ansioso, que está ali, dá aquela fome e tal, vai descontar em quê? O que é que você, do ponto de vista da psicologia, Sim. o que é que você orienta? O processo terapêutico, ele é super indicado, né, para fazer a elaboração dessas emoções, seja a alegria, seja a tristeza, seja momentos de angústia que a gente vivencia na nossa vida, até sintomas depressivos, né, sintomas de luto, enfim, processos que naturalmente a gente enfrenta na nossa vida. É importante passar por uma psicoterapia para que esses sentimentos possam ser elaborados. A atividade física também é um aliado super importante, Bruno, para ajudar a descontar, como popularmente a gente chama, às vezes o estresse, né? A gente passa por um dia super carregado, pensa logo na comida para aliviar as dores, aliviar as mágoas. A atividade física, pelo fato dela produzir alguns neurotransmissores ligados ao prazer, ligados à felicidade, como a serotonina, a própria dopamina, pode estar aí substituindo o lugar dessa comida rica em açúcar, né? A ideia não é eliminar. Eu vou precisar abrir mão de qualquer alimento com açúcar, de qualquer chocolate. Não, mas é regrar. Tentar reduzir e desassociar esses alimentos às tuas emoções. Saber diferenciar as emoções que você está sentindo e saber diferenciar o que é fome física, né? O que é hoje que mais gera ansiedade no cidadão que está em casa agora? Existe algum fator que vocês destacam? Esse aqui é o fator que mais gera ansiedade? Eu costumo elencar um fator que ampliou as nossas ansiedades de um modo geral, que é a nossa era digital. Né? Desde sempre o ser humano, desde que o mundo é mundo, o ser humano enfrenta algumas ansiedades, seja no seio familiar, seja na parte do trabalho, nos relacionamentos. É normal a gente enfrentar uma ansiedade. A ansiedade, até certo ponto, ela é natural e, inclusive, biologicamente falando, ela vai ser importante para a nossa sobrevivência. Mas aí a era digital, o fato da gente estar super ligado em celular o tempo todo, rede social, computador, criou uma sociedade da urgência. E aí parece que a gente sempre está ansioso. Eu sempre cito o exemplo de dirigir, né? Parece que a gente sempre dirige atrasado para algum lugar. Mesmo que a gente esteja dentro da hora, está ali o tempo cronometrado, mas parece que a gente sempre está muito apressado. Então, a gente vivencia a ansiedade muitas vezes sem perceber. A gente está no nosso trabalho, está executando nossas tarefas, mas aí subjacente a isso, por trás disso, a gente enfrenta um quadro de ansiedade e às vezes desconta na comida sem nem saber, sem nem perceber. Tem paciente buscando ajuda no consultório para se livrar do mundo digital, se livrar do celular? Tem paciente nesse sentido aí? Tem sim, Bruno. Tem pessoas que já têm adição, né, o comportamento adicto de vício em ferramentas digitais. E recentemente esse ano saiu uma pesquisa falando que um dos transtornos mais comuns da nossa era atual são os transtornos de autoimagem. Então, que também estão muito relacionados à questão da alimentação. Então, por exemplo, a pessoa se vê distorcida, seja por causa da era dos efeitos, né, no Instagram. Então, dificilmente a gente se vê no celular como a gente se olha no espelho, né? Mesmo que a gente use maquiagem, mas quando a gente se olha no espelho, a gente se vê quem é. E aí, às vezes, vai para o Instagram, coloca um filtro que literalmente distorce os teus traços, as tuas imagens. E as pessoas estão desenvolvendo transtornos em relação a isso.
E os transtornos de compulsão alimentar estão muito ligados. Por exemplo, a anorexia parte de uma distorção corporal, a bulimia, de uma própria insatisfação com o corpo. Então, tudo isso está muito interligado, Bruno. A partir de que instante o quadro de ansiedade passa a ser preocupante, que se deve ali buscar uma ajuda de um profissional? Eu costumo dizer que sempre que aquilo está afetando o teu dia a dia, né? Como eu disse, a ansiedade até certo ponto ela é esperada e ela é útil para a nossa sobrevivência. Ela prepara a gente, por exemplo, para uma apresentação na faculdade, para uma entrevista de emprego, para uma apresentação em algum local. Mas a partir do momento que aquilo está afetando o teu dia a dia, então você não consegue executar as tuas funções do trabalho devido à ansiedade. Muita gente desenvolve transtorno do sono pela ansiedade. As pessoas não conseguem ter um sono reparador, não conseguem completar essa noite de sono adequadamente pela ansiedade. Então, a partir do momento que trabalho, sono, relacionamento, vida familiar estão sendo afetados pela ansiedade, é a hora, de fato, de buscar um profissional da psicologia. Uma última pergunta para a senhora, para ainda quem tem algum tipo de receio de buscar um psicólogo, um psiquiatra, algum tipo de receio de encarar esse problema. O que é que vocês buscam nesse instante dizer a quem está em casa para que encarem esse problema e que a cada dia a ausência de buscar um profissional aumenta mais no tempo? É muito comum, né, Bruno, essa resistência, não só com a psiquiatria, que por muitas vezes vai aí fazer a introdução de algum tratamento medicamentoso, mas principalmente com a psicologia. Historicamente, a psicologia foi associada a quadros de loucura no início da sua história, então esse estigma ainda persiste, as pessoas ainda entendem que quem precisa de um psicólogo é quem está louco, é quem tem algum transtorno mental extremamente grave e não necessariamente. Você que está aí assistindo, nossa audiência, nossos telespectadores, que estão passando por algum tipo de sofrimento psíquico, muita gente até diz, mas é a mesma coisa de desabafar com um amigo. Não, né? Esse teu colega, ele não fez um curso superior, ele não fez uma formação específica para estar acolhendo, para estar te ajudando a elaborar esses teus problemas como um psicólogo tá. Então, busque um profissional qualificado. Muita gente tem uma primeira experiência de terapia, não se dá bem e aí desiste. Você tem possibilidade de buscar outros profissionais. A psicologia tem diversas abordagens. Então, eu deixo aí para o pessoal de casa um recado de estímulo, né? Não jogue para debaixo do tapete. Aproveite aí esse final de ano. Normalmente as pessoas fazem planos, né? Revisam aí as próprias decisões, as próprias escolhas. E aí, nesse sentido, busca um profissional qualificado que, sem dúvidas, ele vai poder estar ajudando você a acolher e a elaborar aí os processos que você está passando. Doutora, obrigado pela participação conosco. Um grande abraço e boa sorte. Um abraço. Obrigada a todos. Olha, o calor extremo